Olá a todos! Hoje temos a honra de conversar com o professor Samuel Feldberg, especialista em geopolítica e profundo conhecedor do Oriente Médio. Em tempos de transformações rápidas e tensões crescentes, queremos olhar para os acontecimentos atuais com uma lente mais ampla, histórica, estratégica, e, por que não, também profética. Professor Samuel, ele é doutor em Ciências Políticas pela USP, professor de Relações Internacionais, já deu aula em várias universidades importantes do Brasil, Israel, também nos Estados Unidos. Atualmente ele é professor em Córdoba, na Espanha. É um profundo pesquisador, de temas sobre Israel, sobre o Oriente Médio, um profundo conhecedor sobre esses assuntos, uma referência nacional e internacional. Além de todo esse currículo acadêmico, o professor Samuel também tem uma grande habilidade de traduzir temas complexos em uma linguagem acessível, sempre trazendo análises claras, profundas e muito bem fundamentadas. É muito fácil entender quando ele fala, é muito tranquilo, ele transforma aquele assunto complexo em algo muito fácil de se compreender, de se entender. Realmente é uma grande habilidade do professor. O professor também é autor do curso Decifrando o Oriente Médio, um achado. Esse curso é uma maravilha, ele fala desde o início da formação do Oriente Médio, como berço das civilizações, até os dias atuais, contemplando de uma forma profunda todas as etapas que o Oriente Médio foi passando, todos os momentos históricos, tudo que aconteceu ali, tudo reunido num curso só. Uma maravilha e uma bênção esse curso, realmente recomendo vocês assistirem, tá? É uma honra ter você aqui com a gente hoje, professor. Bom, para dar início a essa entrevista, eu gostaria um pouco de contextualizar esse momento que a gente está vivendo, As pessoas buscam informações, A mídia perdeu o seu atributo de informar. Nós não temos uma mídia verdadeira, notícias fidedignas. O que a gente observa hoje, há uma carência muito grande de informação e muitas vezes quando ela chega de uma forma deturpada, uma narrativa que passa por vieses, que fazem filtragens, que colocam elementos desconhecidos, que transformam a verdade numa outra coisa, que não é exatamente a verdade, É esse tipo de informação que chega nas pessoas. São informações tendenciosas, manipuladoras, de uma forma geral. É muito raro você encontrar um órgão na imprensa hoje que esteja fazendo a sua parte, primeiro de noticiar, e quando noticiar de uma forma fidedigna, Então, a gente tem essa carência, é uma carência mundial, tá? Não é só no Brasil, é no mundo. A mídia realmente está com um comprometimento muito grande, E é justamente por esse problema que a gente enfrenta, que a gente tem a honra de estar conversando hoje com o professor, Na Bíblia está escrito: o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu acho que essa afirmativa nunca foi tão verdadeira, Realmente as pessoas estão sofrendo justamente por não entender o que está se passando, muitas vezes sem saber onde investir, o que fazer, o que estudar, entender o que se passa, Então, muitas pessoas estão tendo problemas, inclusive diante dessa angústia atual, desenvolvendo doenças, quadros depressivos, ansiedade, enfim, outros distúrbios, porque realmente é uma realidade hoje que a gente vive que ela é distópica, ela não tem muita conexão, então as pessoas estão sentindo isso, cada um está elaborando da forma que acha melhor, Então é justamente o motivo do programa, Uma entrevista diferente, um olhar além do tabuleiro e um olhar para a figueira, eu diria, Na Bíblia tem um trecho que diz assim: aprendei, pois,
a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam termos, brotam folhas, sabeis que o verão está próximo. Esse texto é muito interessante porque ele convida as pessoas a estarem observando as coisas, né? Os sinais, os sinais dos tempos, né? As estações, o que está acontecendo, você tem que estar observando. E é justamente isso hoje, por mais que as pessoas queiram observar, há essa necessidade de ter o que observar através de alguém, porque à medida que você está distante do Oriente Médio, você precisa que alguém traga essa notícia para você, essa informação para você, e ela não tem chegado. Então é esse o motivo dessa entrevista aqui com o professor, né? Então, durante essa entrevista, nós vamos estar tratando alguns temas, né, como o reposicionamento geopolítico mundial, o papel de Israel, do Oriente Médio, e também as conexões com textos bíblicos e os dilemas morais e espirituais dos nossos séculos, né? Então, professor, é uma honra ter o senhor aqui com o senhor nessa tarde, um grande prazer. A palavra é toda sua. Muito obrigado, Damares. É um prazer atender ao teu convite e saber que há um público que está interessado em se informar com um pouco mais de profundidade. Como você mencionou, o curso que eu gravei, Decifrando o Oriente Médio, tem o objetivo de disseminar conhecimento no momento em que o Oriente Médio está na pauta de todos os noticiários, está na pauta de todas as mídias sociais e muitas vezes abordado de maneira, por um lado, muito superficial, por outro lado, com uma série de preconceitos, uma série de vieses que não refletem o que realmente acontece. Você falou dessa figueira que floresce no verão, e eu estou falando de Córdoba, na Espanha, que realmente está entrando agora no verão. Aí no Brasil, vocês estão gravando as vésperas do inverno. Então, eu estou realmente me sentindo vinculado ao exemplo que você deu, porque aqui o verão está chegando nessa Córdoba que tem uma história tão rica, tanto da população judaica quanto dos cristãos que vieram depois e tornaram essa região tão próspera e tão interessante. Sim, o verão se aproxima, né? Para vocês, aqui é o inverno. Mas eu tenho certeza que se eu fosse trocar o nome do seu curso, eu colocaria assim: olhe para a figueira, né? Porque ele, na verdade, ele é extremamente focado naquilo que é proposto para a gente olhar, né? E aí a gente tem aquela carência toda, né, de informações realmente. A gente vive um mundo que realmente as informações se perderam, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental desse encontro nosso, né? Não tem mais aquela informação fidedigna que chega até as pessoas. Ou elas não chegam, ou elas chegam totalmente cheias de vieses, né, professor? E aí o senhor é a autoridade máxima no assunto, né? Então tá. O problema da Maris tem a ver muito com a forma como as pessoas passaram a se informar ou passaram a adquirir conhecimento. Eu sou de uma época em que não havia mídia eletrônica, então nós líamos o jornal pela manhã e aqueles que assistiam o noticiário da noite muitas vezes só liam o jornal por causa das análises, porque as notícias já tinham sido fornecidas no noticiário da noite pela televisão, antes disso pelo rádio. Nos dias de hoje, as pessoas estão sendo informadas 24 horas por dia. Está todo mundo ligado nas mídias sociais, com o celular na mão, recebendo informação pelo TikTok, pelo Instagram, pelo Facebook.
as pessoas deixaram de ter interesse, ou a grande maioria das pessoas deixou de ter interesse em se aprofundar naquilo que está acontecendo, na origem dos acontecimentos, nas análises mais detalhadas daquilo que acontece ao redor do mundo, e especialmente no Oriente Médio, que infelizmente está no centro das atenções do mundo inteiro. Eu costumo dizer, inclusive, que um dos sintomas do antissemitismo que nós vemos disseminado hoje ao redor do mundo é essa centralidade do que acontece em Israel, nas relações de Israel com os seus vizinhos, quando há eventos que podem ser considerados muito mais importantes, muito mais em evidência, com números muito mais representativos, em uma infinidade de outros lugares ao redor do mundo. Então, É, a minha preocupação como professor é de tentar trazer um pouco dessa realidade para o dia a dia dos alunos na sala de aula e do público em geral quando há uma oportunidade como essa. sim, o Oriente Médio do mundo. Não é a China, não é os Estados Unidos, não tem para ninguém. É lá, né? Então, professor, vamos começar, né, as nossas grandes perguntas, né? Então, eu gostaria que o senhor começasse falando sobre o Grande Reset, né? Que é um tema que tem sido pauta de grandes líderes mundiais, né? Uma proposta que envolve mudanças no sistema econômico, social, político, e especialmente após a pandemia, isso começou a ganhar uma força, né? Então, o que se fala hoje, né, para aquela pessoa que não sabe ainda o que é esse grande reset, né, é uma grande transformação que está para ocorrer, né? Então, eu gostaria, professor, que o senhor explicasse, né, para quem está nos ouvindo, né, que é exatamente o Grande Reset e quem está por trás dessa proposta e qual a lógica que sustenta essa proposta. O que está acontecendo ao longo dos últimos anos é uma transformação que tem a ver com a percepção de mudanças muito profundas nas sociedades ao redor do mundo. Então, nós tivemos, como você mencionou, uma pandemia que mudou os hábitos de comportamento das sociedades no mundo inteiro, e que continua influenciando o nosso dia a dia. Nós tivemos o distanciamento social, e essa entrevista que nós estamos fazendo agora é um sintoma do que aconteceu naquele período, porque essa interação praticamente não existia. E de um momento para o outro, todas as interações passaram a ser pautadas pela distância. Então, as escolas tiveram que se adaptar, as empresas tiveram que se adaptar, sociedades como um todo tiveram que se adaptar, e uma das consequências é a percepção de que já não há a necessidade dessa interação direta, que era praticamente a característica humana até Sim, poucos anos atrás. Então, mudou fundamentalmente a forma como os seres humanos interagem. Outro elemento importante desse processo é a mudança nas orientações políticas de uma boa parte do mundo. Nós tivemos uma transição de um mundo que era pautado pelo multilateralismo, que era pautado por valores que podem ser chamados de valores de uma esquerda, que foram, de certa forma, abandonados e substituídos por valores mais tradicionais
e mais conservadores. Isso nós vemos tanto no âmbito social quanto no âmbito político. E agora, com o novo governo nos Estados Unidos, nós vemos isso também no âmbito econômico. Estamos vendo um abandono de políticas e crenças que estiveram em vigor praticamente desde a Segunda Guerra Mundial e uma concentração em um foco que pode ser chamado de local. Então, para dar um exemplo prático, nós temos as grandes cadeias de produção que foram desenvolvidas ao longo dos últimos 70 anos, baseados na ideia de que os Estados Unidos seriam um grande mercado consumidor e, com isso, impulsionariam a economia do mundo inteiro, que se estruturaria para atender a esse mercado. E a pandemia trouxe um rompimento dessas cadeias de produção, trouxe a ideia de que os centros de produção de componentes, principalmente, têm que estar próximo dos centros de consumo. Isso reverteu totalmente a ideia que havia de que as cadeias de produção deveriam estar disseminadas pelo mundo inteiro a partir de um modelo econômico da otimização do custo, e foi substituído, então, por uma otimização da logística. Os elementos que compõem os produtos deveriam estar mais próximos do consumidor. E agora esse novo governo americano deu mais um passo, e não estamos falando só de trazer para mais perto a produção de insumos, mas também de trazer a própria produção para o local de consumo. Isso é o que está no centro dessa disputa comercial que se dá agora e que, obviamente, tem reflexos sociais e políticos ao redor do mundo inteiro. Nós estamos só no início desse processo. Entendi. Nesse ponto de vista, a gente pode pensar, inclusive, que essa pandemia ela pode ter sido criada com uma finalidade de trazer uma nova configuração social, ou essa ideia não, não, não dá para ter certeza? Não, certeza nós não temos de nada, porque não há evidências. Há especulações, há discussões, teorias de conspiração podem ser chamadas, às vezes, algumas dessas ideias, mas, obviamente, não há nenhum tipo de evidência concreta de que houve um complô Proposital. para criar a pandemia. Pode ter sido lá no início, pode ter havido alguma intenção nesse sentido, inclusive que talvez tenha fugido ao controle. Ao Mas controle, né? eu Exatamente. prefiro, eu prefiro acreditar que ocorreu uma pandemia pelas razões que sejam que ela tenha ocorrido e analisar as consequências. Sim. E aí, professor, em relação ao grande reset, né? Que ainda está, assim, a gente ouve muito falar sobre isso todo dia, alguém está falando sobre isso. É algo que já está em curso ou é ainda uma projeção, né? Um novo sistema, talvez financeiro, econômico, uma nova configuração política mundial. Tem isso tá para acontecer ou é só especulação também? Não, essas mudanças já estão ocorrendo. Se nós vamos chamar isso de Grand Reset ou não, lá na frente nós vamos poder dar para isso o nome que for mais apropriado. Mas essas mudanças efetivamente estão ocorrendo. Nós temos uma diminuição na importância financeira dos Estados Unidos, com uma transferência importante de recursos para outros países. Nós temos uma brecha que pode ser eventualmente preenchida por países do terceiro mundo nessa disputa por atender
mercados desenvolvidos. Nós, obviamente, temos uma discussão em relação à questão climática, quanto todas essas mudanças econômicas vão afetar o que era visto como uma percepção do risco climático, que há muita negação em relação a isso. Tem muitos setores da sociedade dizendo o planeta Terra passou por diversas etapas de mudanças climáticas e agora nós estamos passando por mais uma e a humanidade sempre conseguiu se adaptar e se acomodar a essas mudanças. Mas nós estamos muito próximos dos eventos para poder avaliar as consequências. Certo, exatamente, né? É quando a gente está perto, a gente não consegue entender a amplitude, né, que vai chegar, né? E aí, professor, ainda sobre esse tema, né? Muitas pessoas elas associam esse grande reset, né, como a reestruturação global ou um precedente para surgimento de novos líderes. E aí é uma correlação em relação a profecias bíblicas, né? É, Aí eu só queria perguntar assim, né? Essa associação faz sentido do ponto de vista geopolítico e escatológico, né? Porque o que se fala é o seguinte: olha, as coisas estão mudando numa velocidade turbo, né? Muito rápida, as pessoas não estão se dando conta disso, e isso, de certa forma, é bastante ameaçador, né? A gente percebe que está indo para um lugar que a gente não sabe onde exatamente nós vamos parar. E aí alguns fazem essa leitura, né? Olha, isso aí está preparando para uma transição aí para algo ah, profético, talvez. O que o senhor acha disso, professor? Eu acredito que quando há falta de informação e incapacidade de avaliação, sempre há uma preocupação generalizada. Então, se nós olhamos Sim, para exemplos históricos, vamos pensar, por exemplo, no que aconteceu durante o período da Revolução Industrial, onde sim, mão de obra na indústria têxtil, que era a indústria mais disseminada nos países centrais daquela época, passou a ser substituído por teares mecânicos. Se nós nos colocarmos na posição daqueles elementos da sociedade que estavam perdendo o trabalho para sim, máquinas que estavam substituindo o trabalho manual, aquilo era um momento apocalíptico. As pessoas sim, sim, imaginaram que não vão ter mais possibilidade de sustento. Elas haviam abandonado o campo para procurar uma vida melhor, com um trabalho remunerado nas cidades, e agora esse trabalho remunerado simplesmente desaparecia de um momento sim, para o outro. Então, eu acho que é sob essa ótica que nós temos que olhar essas transformações e entender que elas trazem, eventualmente, um momento de transição muito difícil, mas no horizonte, provavelmente, uma melhora para a humanidade como um todo. sim, com certeza. Bom, então agora a gente vai trocar um pouquinho de assunto, né? Mas ainda falando um pouco em relação aos atores desse processo, né? Então, eu gostaria de estar falando sobre a Agenda 2030 e a ONU, né? A ONU se transformou num um instrumento, né, professor, nas mãos dos inimigos de Israel. A gente já tem essa noção clara. Ah, a ONU que eu conheci há 30, 40 anos atrás, ela tinha uma função diferente. Pelo menos a gente percebia que era algo diferente. Hoje a gente olha Então, e fala, não precisa nem ser Damares, muito. Oi? me permita discordar de você já na tua introdução. Sim, Eu sou muito mais velho do que você e eu vejo a ONU há 50 anos, sim, da mesma forma como eu vejo a ONU de hoje. Não há uma enorme diferença,
porque a ONU nunca cumpriu com o papel que ela foi criada para cumprir. A ONU, que nós hoje criticamos pelos seus posicionamentos, é uma ONU que no passado não cumpriu com a sua função. Ela não impediu o massacre dos Tutsis em Ruanda, ela não impediu o massacre dos muçulmanos na Bósnia, ela não garantiu a criação do Estado de Israel, apesar de a decisão ter sido tomada na Assembleia Geral das Nações Unidas, ela não se posicionou contra os países árabes quando Israel foi ameaçada em 1967. Ela não teve praticamente nenhum papel ativo durante todo o período da Guerra Fria. Então, eu não vejo a É ONU mais do hoje. mesmo. Eu acho que é mais do mesmo, né, pelo que o senhor está falando. Mas eu acho assim, para ah, uma pessoa comum, vamos dizer assim, a gente não via isso de uma forma tão gritante. Pelo menos eu tenho essa sensação, que hoje não se tem nem aquela coisa de tentar passar uma imagem de imparcialidade e de promoção de paz. Eu vejo hoje com clareza que essa nem precisa mais. Tipo, eu não tô nem aí que você está pensando, eu tenho a minha turma, né? Essa sensação que eu tenho, né? Com certeza, se olhar da forma como o senhor olhou, ela sempre foi assim, né? E o que é muito ruim. Agora, ultimamente, ela tem assumido uma postura muito hostil contra Israel, né? Eu acho que isso é uma coisa que ficou mais evidente, né? Mas eu gostaria de falar um pouquinho da Agenda 2030, né? Que é um plano de reorganização positiva, né? Que a ONU ela abraçou essa ideia. Eu não sei se ela abraçou ou se ela gerou essa ideia, porque a gente não sabe exatamente o que passa, né? Mas o que a gente percebe é assim, há uma necessidade de controle, né? Que a gente percebe assim, alguns agentes assumiram como se fossem donos do mundo, né? Como se eles vão decidir o futuro da humanidade, vamos decidir que tem muita gente, a gente vai decidir que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e que eu vejo assim, são atribuições de quem criou a humanidade, não de um grupo de pessoas que não foi nem eleito, nem colocado lá para isso, né? Quem criou a E, humanidade foi Deus. então, exatamente, mas eles estão tomando um, um atributo que seria de Deus, né? De controlar a humanidade. Se alguém tem que controlar, se existe essa, uh, essa questão no ar, que seja quem criou, não umas pessoas que, vamos lá, nós vamos decidir o que a humanidade vai fazer, né? Eu me preocupo muito com isso. E aí, assim, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? A neutralidade, o senhor já falou, não existe. E é fato, nunca existiu. A resposta completa nunca existiu, né? E dentro disso, né, é o futuro da ONU. Ela tem futuro ainda? Ela vai continuar ou ainda também está incerto ou não? Como é que o senhor vê essa situação? Olha, a ONU se transformou claramente numa agência com uma agenda política. As Sim, decisões da Assembleia Geral são pautadas pela maioria dos países que têm um viés de terceiro mundo, porque pertencem ao terceiro mundo, vem o mundo dividido entre as principais potências, os principais atores econômicos e o resto do mundo que, segundo a ótica deles, sofre as consequências das ações dessas grandes potências, mas o que a Assembleia Geral decide não tem basicamente valor nenhum porque não pode ser implementado. O que a ONU pode fazer tem que ser decidido no Conselho de Segurança, que normalmente está paralisado por causa do poder de veto dos seus membros.
Então, eu não olho para as Nações Unidas como uma agência que tem qualquer tipo de impacto no sistema internacional. Você sabe muito bem que eu analiso permanentemente a forma como os órgãos da ONU votam contra Israel nas mais diversas circunstâncias, como agências da ONU colocam entre os seus membros e mesmo na sua presidência países que são aberrações totais. Sim, Uma agência da ONU que cuida de crianças tem entre os seus principais membros, às vezes na sua presidência, um Irã que enforca crianças pelas razões mais absurdas. Uma agência de direitos humanos da ONU coloca na sua direção um país como a Síria, onde 500 mil cidadãos foram assassinados durante os anos da Guerra Civil. O Sudão, o Congo, são todos países que participam dessas agências da ONU que supostamente têm o objetivo de melhorar a condição de vida da humanidade, melhorar a situação dos cidadãos desses países. Então, no meu ela entender, é perdeu um totalmente, né? desperdício de esforço e de recursos ter essas agências funcionando sem que elas possam produzir nenhum tipo de benefício. Nessa linha, né, professor? O senhor está falando das agências. A UNRWA, né, que é a agência para refugiados palestinos, né? Ela se transformou em uma parceira com o terrorismo, porque em todas as escolas, igrejas, hospitais, que deveriam ser controlados por isso, né, lá em Gaza, foram encontrados armamentos, terroristas, enfim, é uma perversão completa da finalidade, né? Isso é um desvio total, não é a ideia, não deveria ser jamais essa, né? Agora, a minha pergunta é, né, por que que isso ainda é tolerado pela comunidade internacional, né? Porque, na verdade, isso soa absurdamente apodrecido, vamos falar, né? Isso quer dizer, que Quando você trouxer um psicólogo para ser entrevistado, você faça essa pergunta para ele. Eu realmente não tenho uma resposta. não tem, né? Porque realmente acho que ninguém tem essa resposta, né? Se Porque que se transformou, a ONU se transformou numa instituição que se preserva pela quantidade de recursos que ela consegue administrar. Então, os funcionários das Nações Unidas têm interesse na existência da instituição, porque é isso que garante a subsistência só deles. financeira, né? E nós vemos isso ao redor do mundo inteiro. Essa agência de refugiados palestinos que você mencionou, ela é uma aberração na sua origem. É a única população do mundo que é considerada refugiada depois de gerações e que é administrada por uma agência exclusiva da ONU que tem interesse na manutenção da questão dos refugiados palestinos, porque senão a agência deixa de existir. Sim, Dezenas de milhares de funcionários que perderiam os seus empregos. Então, é o melhor exemplo de como essas instituições tentam se auto-perpetuar simplesmente porque a função da agência é mais de garantir os empregos dos seus funcionários do que qualquer finalidade pela qual ela tenha sido criada. sim. Bom, a gente sabe que isso está tudo errado. O que a gente não entende é como que o mundo tolera isso tudo, né? E agora eu acho que dando sequência a esses assuntos que a gente já falou, a questão do antissemitismo, né, professor? E a manipulação mediática, o que a gente está vendo.
né? São frentes de guerras diferentes, né? A gente tem um cenário militar, realmente Israel enfrentando uma batalha real, né? Vamos dizer, militar, mas também ele tá enfrentando uma batalha muito grande nas mídias, né? É uma escalada do antissemitismo ao redor do mundo, em universidades no mundo inteiro, né? E aí a gente vê que quando sai uma notícia sobre Israel, é uma manchete distorcida, omissões seletivas, narrativas que, repetidas vezes, elas colocam o povo judeu e o Estado de Israel como vilões, né? Mesmo eles sendo atacados, eles são os vilões, né? Eu acho que é uma retórica que permeia por aí, que a notícia ela inverte, né? Ela inverte a verdade, né? Então, como que o senhor enxerga, né? O impacto, né, dessas ferramentas, né, midiáticas, eu me refiro, né, no tabuleiro aí geopolítico global, né? Como que o senhor enxerga isso aí? Porque é uma coisa pesada que a gente está tendo que lidar, né? Isso vem do conceito que nós abordamos aqui no começo da nossa conversa, de que a maioria da população se informa de maneira muito rasa e hoje baseada fundamentalmente num algoritmo. Então, de novo, para usar o exemplo que eu dei no começo, antigamente as pessoas as pessoas sempre tiveram um determinado viés e preferem escutar aquilo com que elas concordam. Então, as pessoas costumavam ler um jornal de uma orientação política ou de outra orientação política, ou assistiam um noticiário que tinha um âncora que era de uma posição mais à direita ou ou mais à esquerda. Hoje, isso vem através das mídias sociais e está sendo alimentado e retroalimentado através desses algoritmos. Então, se as pessoas aceitam ver imagens de propaganda antissemita e tendem a voltar às páginas que disseminam informações de cunho antissemita, isso se retroalimenta e há uma reação ou uma barreira que não permite que a contestação chegue até essas pessoas que concordam com essas ideias. Esse é o grande problema e esse é o desafio que nós estamos enfrentando, especialmente desde o dia 7 de outubro. Israel, que foi a vítima de um ataque terrorista, passou a ser apresentada como um algoz que vem praticando genocídio na faixa de Gaza, quando o termo genocídio não tem absolutamente nada a ver com uma população que cresce ao longo dos últimos 70 anos. Seria o primeiro caso na história da humanidade em que está sendo perpetrado genocídio contra uma população que cresce. Todos os exemplos de genocídio da história levaram a uma ao risco de eliminação de um determinado grupo. E aqui nós temos uma população que cresce exponencialmente. O que caracteriza esse fenômeno é, de certa forma, uma apropriação por parte da esquerda, que se tornou órfã de uma causa depois do final da União Soviética e do desaparecimento do bloco soviético, e que passou a adotar o combate a Israel, ou a transformação de Israel num símbolo de colonialismo no Oriente Médio, apesar de não haver nenhum tipo de atitude colonialista por parte dos israelenses ao longo de toda a sua história. E essa esquerda
decidiu então que queria se tornar a campeã de valores baseados, inclusive, na utilização de terrorismo como um método de identidade nacional. E nós estamos avançando nessa direção e cada vez mais afundados ou aprofundados nessa crise de identidade em que a maior parte dos países do mundo se vê como um bloco que se opõe aos países mais desenvolvidos. E como Israel é uma exceção no Oriente Médio, como um país desenvolvido, um país em que a cultura prevalece, um país em que os valores democráticos são uma aberração naquele entorno, Israel então é incluída nesse bloco de países mais desenvolvidos e mais ricos, e, portanto, sofre a oposição total de todo aquele setor do mundo que engloba os países que formam a maioria, inclusive nas Nações Unidas. Sim, o que a gente vê exatamente, né? Nós estamos diante de um novo tipo de guerra, né? Ela pode ser mais silenciosa no sentido assim, ela não é, ela é verbal, porque na verdade ela é pela narrativa, mas ela é silenciosa porque ela fica subliminar ali, né? E ela não é menos perigosa porque a desinformação ela vai formando pessoas contra Israel, né? Contra Mas, a sim, Damares, só silenciosa e subliminar. Vamos ver o que está acontecendo nas universidades no mundo inteiro. Nós temos grupos de estudantes que estão verbalizando, inclusive utilizando violência física contra estudantes judeus nas universidades no mundo inteiro para transmitir essas ideias e esses valores. Então, não é só silencioso e subliminar, é, também é, muitas vezes, com a utilização declarada, né? de violência física. Declarada e violenta, inclusive, né? É uma nova realidade realmente, né? Que a mídia ela acaba influenciando muito a opinião das pessoas, exatamente porque muitos também têm preguiça de ir atrás do conhecimento, né? Ele digere tudo aquilo que chega e não tem um senso crítico, né? Não vai à fonte, como o senhor falou, né? Acaba assimilando tudo como verdades, quando na verdade nada mais são do que mentiras, né? Enfim, professor, a gente já entrou no tema dos inimigos de Israel, né? Eu gostaria muito de falar um pouco sobre o Irã, né? O maior inimigo de Israel, o protagonista, né? Ele que assumiu a bandeira, assim, né? O propósito declarado de varrer Israel do mapa, né? E aí, com isso, a gente sabe que o Irã, ele apoia o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, enfim, tudo que é terrorismo, ele precisa de dinheiro, ele precisa de fomento financeiro ali. E o Irã é quem banca essa conta, né? Talvez outros, mas principalmente o Irã. Então, por outro lado, a gente vê um país, né, o Irã, é uma população que está pagando um preço. As pessoas que moram lá, né, o preço econômico, social, não está fácil, né? Imagina um país subdesenvolvido, porque eles são subdesenvolvidos, gastando bilhões, trilhões em guerra contra o Israel. Não faz sentido. Pelo menos para as pessoas inteligentes lá, eu acho que eles devem achar um absurdo. Eu acharia se eu estivesse morando lá, né? Enfim, por outro lado, a gente sabe que o Irã era uma monarquia, né, e que até tempos recentes, e que o príncipe, né, que seria um príncipe hoje no Irã, ele está exilado. Ele tem uma postura mais amigável, mais, pelo menos
aparentemente, né? Mas ele não tem como voltar para a terra dele, porque se ele chegar lá, ele vai ser, ele vai virar a história, né? Então, o regime dos ayatolás realmente, eles são devastadores, né? Eles, qualquer ameaça, eles exterminam. Bom, mas vamos pensar assim, esse sistema também, a gente vê que ele também não está se mantendo mais, né? Especialmente depois dos últimos ataques que Israel fez lá no Irã, em algumas bases. Uma parte da população está bem descontente, está indo às ruas, está se manifestando dentro daquilo que eles conseguem, né? Mas vamos pensar assim, olha, caiu o Ayatollah, né? Ou derrubaram, né? Eu acho que a chance dele ser derrubado é maior do que ele que cair pelo próprio povo. Mas a gente não pode A especular. chance, a chance dele morrer é maior do que todas as outras, Eu pela acho. Eu idade acho que que ele tem. ele não vai durar muito, né? Mas pensando nessa perspectiva, né? Se sai um ayatollah, cai um regime, a gente tem uma abertura para esse príncipe, né? Que volte pro Irã, né? E aí a gente pode pensar que a partir desse momento a gente teria assim uma possibilidade de paz, porque com os ayatollahs eu vejo às vezes alguma questão negociando a paz, eu falo, gente, não se negocia com bandido, com terrorista, né? Mas com um príncipe, uma pessoa mais ponderada, eu vejo algumas entrevistas, às vezes ele fala alguma coisa, ele parece ser uma pessoa equilibrada, né? Uma pessoa que realmente eu gostaria que o Sim, senhor falasse, né? não, Damares, a figura do príncipe herdeiro do Irã, filho do Shah, ela é muito simpática, mas vamos olhar para o que aconteceu na história do Irã ao longo dos últimos quase 50 anos. Em 1979, houve uma revolução que derrubou o Shah, que era um governo monárquico considerado ah, muito violento por uma boa parcela da população, e que foi substituído com a ideia de criar uma democracia no Irã. Então, os ayatolás, eles são uma aberração nesse processo de substituição do governo iraniano em 1979. Eles, na verdade, deram um golpe e tomaram o poder, da mesma forma como Hitler fez na Alemanha na década de Sim. 1930. Então, a derrubada do Shah não levaria automaticamente ao surgimento de um governo fundamentalista islâmico no Irã. Uma parcela significativa da população iraniana era de uma população muçulmana, mas relativamente moderada, até laica. Então, eu não vejo a possibilidade de uma substituição desse regime dos ayatolás por um retorno à monarquia. A população iraniana provavelmente não tem nenhum interesse em retornar a uma monarquia, mas a eliminação dos ayatolás eventualmente poderia gerar algum tipo de associação no Irã que colocasse no poder um governo democrático que representa os diferentes setores da sociedade e não esse grupo de radicais religiosos que tomou o poder. E, por enquanto, o que tá havendo são negociações em relação ao programa nuclear iraniano. Em nenhum momento se cogitou qualquer tipo de negociação que elimine o conflito, porque a liderança dos ayatolás considera essa questão uma questão existencial. Então, os Estados Unidos é o grande Satã, Israel é o pequeno Satã, no contexto da crença, no Só eles contexto são os da, santos, né? não, Eles são os no santinhos, né? contexto da crença islâmica,
Israel é um elemento estranho no Oriente Médio, porque aquelas são áreas que foram dominadas pelo Islã e não podem ser governadas por nenhuma entidade que não seja islâmica. Então, não há no horizonte nenhuma expectativa de qualquer acordo entre esse Irã governado pelos ayatolás e Israel em qualquer momento. Bom, aí que a gente sabe, né? E a gente torce é que esses sistemas eles caem de uma hora para outra, né? A gente menos espera, né? A gente vê que de repente que acontece alguma coisa, só tem que pedir que Deus se apresse, né? Porque a situação realmente é dolorosa, né? Enfim, aí, professor, eu gostaria muito de falar a questão, né, do avanço tecnológico que existe hoje, né? E o Oriente Médio totalmente militarizado, né? E ao mesmo tempo, o que eu quero dizer com isso, né? A gente tem bombas, drones, tem um arsenal nuclear, a gente tem uma série de formas de destruir, né? Não só Israel, mas qualquer outro lugar, né? É, na mão de Não, uns malucos. eles não têm formas de destruir Israel. O 7 de outubro mostrou isso claramente. Eles têm instrumentos para tentar, mas eles não têm forma de. Não, aí sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: apesar de todo esse avanço tecnológico, militar, que a gente possa, né, achar que eles têm, porque eu também acho que já foi tudo destruído, enfim, eu penso o seguinte: há um paradoxo, né? O que eu enxergo como isso, né? Ali, apesar de tudo isso, eles são um povo atrasado, eu vou dizer a palavra que melhor se adequa a isso, né? O que a gente pensa? Eles estão em lógicas tribais, alianças em clãs, aquela coisa honra familiar. Eu assisti um vídeo outro dia, os Houthis lá mascando umas coisas lá. Você fala, gente do céu, como é que pode ter tanto armamento na mão de pessoas tão, vamos dizer assim, despreparadas para lidar com isso, né? Porque é um risco. O armamento é sempre um risco. Ele na mão da pessoa errada, ele é um risco muito maior, né? Então, eu gostaria muito de que a gente pudesse tocar um pouco nesse assunto, né? Esse contraste, né? Mas o senhor já falou, eles tentam, eles não vão conseguir. E também acho que eles não vão conseguir. Mas há uma dissonância muito grande, né? Inclusive, que respalda essa violência toda, eu acho que é essa questão aí de subdesenvolvimento mesmo, né? Que a gente vê pessoas que, na verdade, assim, não estão entendendo exatamente, nem imaginam o que é uma democracia, nem imaginam algo que seja diferente daquela realidade desse tamanho que eles vivem, né? Então é isso que eu queria que o senhor falasse. Não sei se eu coloquei direito a pergunta para que o senhor entendesse onde eu quero chegar, né? É, nós de aspectos que caracterizam essas sociedades no Oriente Médio. E como você colocou muito bem, são sociedades basicamente tribais que não mudaram ao longo do último século, porque as mudanças políticas que nós tivemos no Oriente Médio, desde o final do Império Otomano, foram baseadas em critérios artificiais impostos pelas grandes potências da época. Então, para quem olha para o mapa do Oriente Médio e quem se interessar, inscreva-se no curso Decifrando o Oriente Médio, porque lá nós destrinchamos isso em todos os detalhes. Para quem olha para o mapa do Oriente Médio, as fronteiras que aparecem lá entre os diversos países são fronteiras que não têm relação
com as populações que vivem em cada um desses territórios. São estados criados de formas artificiais, são estados que têm uma identidade nacional que é totalmente subjetiva e que vai contra as ligações que existem entre os distintos grupos que compõem essas sociedades. Então, nós temos poucos estados nacionais no Oriente Médio que refletem uma identidade nacional. O Egito é um deles, o Irã, que com muitas limitações, porque também é composto de uma combinação de distintos grupos étnicos que têm as suas próprias identidades, mas ainda tem o Irã como um país milenar, originário da Pérsia, tem uma identidade nacional forte, e a Turquia, que se tornou a Turquia que nós conhecemos depois de um enorme enxugamento no final da Primeira Guerra Mundial. Deixou de ser o Império Otomano, deixou de ter uma população armênia, deixou de ter uma população grega e passou a ter uma relativa homogeneidade na sua população turca. Mas essas são as exceções no Oriente Médio. E Israel, com uma maioria de 80% de população judaica, também é um exemplo de um Estado que tem uma identidade nacional baseado na homogeneidade étnica da população. Os outros países são, de certa forma, aberrações. Então, a Líbia, que hoje praticamente deixou de ser um país soberano, está dividida de volta nos territórios que existiam antes de o Estado Nacional ser criado. A Síria passou basicamente pelo mesmo processo durante a Guerra Civil. O Líbano está dividido, a Jordânia se mantém mal e porcamente no seu equilíbrio de uma casa real hashemita com uma população majoritariamente palestina, e no Iêmen acontece a mesma coisa. O país está dividido basicamente em duas regiões em função das identidades étnicas. Então, eu não me surpreendo quando eu vejo esses conflitos no Oriente Médio, porque eles são decorrentes da realidade que levou à criação desses países, dessas instituições artificiais durante a maior parte da Guerra Fria. O que norteava era a relação entre esses países e os Estados Unidos e a União Soviética, e desde então, da mesma forma como aconteceu na Tchecoslováquia, perdão, na antiga Iugoslávia, as tensões internas se tornaram mais importantes do que a coesão nacional. E isso acaba tendo um impacto bem ruim, né? Porque, na verdade, essas populações elas acabam se rendendo a essas formas de falso poder, né? Que você militariza uma região dessa e eles se sentem, de alguma forma, unidos por um bem comum, que é destruir Israel, né? Que uma proposta comum, né? Então, a gente percebe que isso é um fato que realmente acontece, né? Agora, o que eu pergunto, né? Isso é uma coisa assim que ele tende a se agravar, a passar. Como é que isso vai se equilibrar, vai explodir em algum momento, isso tudo, né? Porque o que a gente vê? A gente percebe claramente um Oriente Médio com conflitos internos, né? Olha, todo mundo pode se juntar para brigar contra Israel. Não todos, a gente não está vendo isso, mas a gente sabe que existe uma tentativa de composição de colocar todo mundo contra Israel, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que eles estão com problemas internos, todos eles, né? A gente percebe que o conflito do Oriente Médio é muito maior do que tão somente a briga contra Israel, né? Eu acho que são. E sempre foi, Damares. De novo, as pessoas que se interessam por história sabem que na década de 1960, os egípcios lutaram nesse mesmo Iêmen que hoje está nas notícias por causa
dos Houthis. Os sauditas e egípcios, no contexto da Guerra Fria, travaram um confronto no território do Iêmen. Hoje nós temos uma tensão entre os vários países que também tem a ver com esse protagonismo do Irã. Então, se uma boa parte desses países do Oriente Médio ainda vê Israel como seu inimigo, por outro lado, os acordos de Abraão criaram um bloco de países que vê o Irã como o seu inimigo principal e Israel como um aliado potencial. Então, Emirados Árabes hoje têm uma relação muito melhor com Israel do que tem com muitos outros países árabes. A Arábia Saudita vê Israel como um aliado potencial, enquanto o Irã é o inimigo hegemônico na região. O Egito não tem nenhum interesse em renovar um estado de guerra com Israel depois de quase 50 anos de uma paz bastante estável. Então, há mudanças, ainda há a percepção de que Israel está cercada de inimigos que representam uma ameaça, mas tem uma luz no fim do túnel Antônio. em relação à Sim, percepção de mudanças nessas sociedades que também levam à eliminação da ideia de que Israel é o principal inimigo. certo. Eu acho isso também, concordo plenamente. Eu acho que nem tudo está perdido, né? A gente olha assim e vê, olha, tem alguns lugares que a gente ainda pode botar as fichas da esperança, né? Professor, eu queria falar um pouco sobre a corrida nuclear, né? E o Armagedon. Ainda agora saindo um pouco do campo só das notícias e indo um pouquinho mais para a questão da, da profecia, né? Hoje nós temos um arsenal, né, que se ele for ativado em toda a sua totalidade, ele poderia destruir a humanidade mais de 10 vezes, né? Ah, e há quem veja nessa instabilidade atual no Oriente Médio um prenúncio de uma possibilidade de uma questão militar um pouco mais intensa, mais, vamos dizer assim, mais indesejada, vamos dizer assim, né? Porque não existe nenhuma guerra, ela é legal em nenhum nível. Mas quando você pensa um possível ataque nuclear, as coisas saem totalmente do previsto, do que a humanidade tem lidado nos últimos 70 anos, né? Então, o que eu queria dizer, né? Então, o que a gente tem visto, uma tensão que a gente percebe que tá aumentando a cada dia, né? E aí algumas pessoas falam assim, olha, pode ser que aconteça uma batalha, tipo um Armagedon, uma coisa dessa natureza, né? Ah, na verdade, assim, eu gostaria de saber, né? Existe essa possibilidade realmente, ou o senhor acha que a gente não corre esse risco nesse determinado momento, né? Ou ninguém sabe, enfim. Olha, a Guerra Fria se tornou a Guerra Fria justamente por essa preocupação. Os Estados Unidos e a União Soviética se tornaram grandes potências nucleares que não entraram em confronto justamente para evitar o risco de uma escalada que pudesse transformar qualquer confronto numa guerra nuclear. Nós Sim, temos, desde então, outros países que passaram a ser membros do clube nuclear. Paquistão e Índia, por exemplo, são dois países inimigos que têm disputas de fronteira permanentes. Ontem houve um atentado na Caxemira que matou mais de 20 pessoas, um grupo terrorista que sim, se opõe à presença ou ao controle
da Caxemira muçulmana pelos indianos. Então, quando isso acontece, os indianos sempre colocam a culpa nos paquistaneses, dizendo que esses grupos são promovidos e apoiados pelo Paquistão. Então, eu vejo um risco de um conflito nuclear muito mais na relação entre Índia e Paquistão do que em qualquer outro lugar do mundo. Porque lá sim pode ocorrer um conflito que escala sem a expectativa de uma solução. Por enquanto, no Oriente Médio, Israel nega que vai ser o primeiro país a introduzir armas nucleares na região. O programa nuclear iraniano ele está sendo contido, bem ou mal, mas provavelmente vai haver algum tipo de controle sobre o programa nuclear iraniano. E enquanto os iranianos não tiverem armas nucleares, países como a Turquia, o Egito e a Arábia Saudita também provavelmente não vão nessa Essa direção. linha de ataque. Só Exato. Agora, é, o Armagedon, se não ocorreu no 7 de outubro, provavelmente está mais longe no horizonte, porque se o Hezbollah, a partir do Líbano, tivesse atacado Israel no mesmo dia, se os palestinos na Cisjordânia tivessem decidido atuar como o Hamas e o Irã tivesse atacado Israel no mesmo momento, aí sim nós talvez tivéssemos um cenário de Armagedon. tem mais ou menos o que eu 6 dias, né? Que vários ataques simultâneos, só que hoje o mundo está muito mais militarizado, né? E Israel também muito mais bem preparado, né? Eu acho que o que muda tudo é que a primeira vez foi pego de surpresa, né? Não mais. E aí, professor, eu gostaria de falar agora sobre Gog e Magog, né? É uma referência num texto bíblico muito interessante, Ezequiel 38, 39, que fala que os reinos do norte estariam se voltando contra Israel. E que isso que o próprio Deus, né? Ele tomaria essa ofensa para si e ele vai entrar com a ação dele, né? E aí as pessoas falam quem são Gog e Magog, né? Existe assim uma possibilidade, né? Porque são regiões que existiram no passado, a gente não consegue fazer uma leitura atual, exatamente onde estão esses lugares, né? O senhor conseguiria mostrar para a gente quem seriam esses povos, né, a partir desse texto? Passado, essa ameaça que viria do norte estava representada pela Síria, que efetivamente destruiu o reino de Israel. Então, Judá remanescente foi o resultado dessa vinda da ameaça do norte que destruiu o reino de Israel e dispersou a população. Então, hoje isso é muito mais um elemento simbólico que representa uma ameaça que eu não entendo como um referencial geográfico vindo do norte, mas certamente o Irã é visto como essa ameaça fundamental. Não existe nenhuma outra força no entorno que possa representar uma ameaça equivalente. As pessoas falam Irã, Rússia, Turquia, seria um conglomerado de países, né, atacando Israel. Enfim, que a gente espera que isso esteja bem lá longe, ou já foi, né? Porque eu acho que nessa dimensão do que é narrado na Bíblia, eu acho que ainda não aconteceu. Eu acho que é alguma coisa. E também a boa notícia é que a gente vai ter uma intervenção que vem do alto, né? Enfim, são cenários que a gente tem que só tentar entender, né?
à luz do que está escrito, mas não necessariamente vai ocorrer exatamente agora, né? A gente não tem como prever isso. Bom, professor, vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Vamos falar um pouco de Israel, a reconstrução do templo, né? É um tema que tem ganhado bastante destaque, tanto entre religiosos como análises geopolíticas, né? E a possível reconstrução do terceiro templo, né? Para os judeus é um objetivo ligado à vinda do Messias, para os cristãos é um marco escatológico, né? E para o mundo, né? Para quem não está olhando com essa questão religiosa, né? É um cenário político altamente sensível. Por quê? Porque ali está a esplanada das mesquitas, né? Um dos pontos mais explosivos do Oriente Médio. Ou seja, para construir um terceiro templo, nós precisamos de apagar o que tem lá, né? E não vai ser com questões, vamos dizer assim, diplomáticas, né? Eu acredito que não será dessa forma. Enfim, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão, né? Existe essa possibilidade realmente de reconstruir o terceiro templo? A que pé que estão essas possibilidades, né? Não há, nesse momento, nenhum tipo de engajamento concreto para qualquer ação que possa levar a, uma, a um desenvolvimento nesse sentido. Você colocou muito bem, o local do Templo de Salomão é onde hoje está a esplanada das mesquitas. Não foi por acaso que as mesquitas foram construídas exatamente no local onde existia o Templo de Salomão. Existe uma facção dentro do judaísmo fundamentalista que prega a reconstrução do templo, mas historicamente a ideia é de que o templo seria reconstruído com a vinda do Messias. Então, não depende, obviamente, de nós, ou depende do comportamento da humanidade para que, eventualmente, o Messias chegue, ou a segunda ressurreição de Cristo, para os cristãos que acreditam nesse processo. Agora, obviamente, isso envolveria um confronto direto com os muçulmanos que veem a demanda pela construção do templo como um instrumento de destruição das mesquitas que lá estão. Então, da minha posição de acadêmico, eu vejo isso muito mais como um elemento de retórica na disputa entre muçulmanos e judeus, entre os direitos dos palestinos e os direitos dos israelenses, do que uma questão religiosa. Mas acredito que mesmo para os religiosos que veem isso como uma manifestação, isso significa que o processo transcorre a partir do conceito da vinda do Messias. Exatamente. É uma questão que volta e meia volta à tona, né? E há uma esperança muito grande, né? Tanto no mundo judaico quanto no mundo cristão, de que seja reconstruído. Só precisa de, olha lá, para quem controla o Iron Dome lá, a hora que vier um míssil, ó, se for ali, não precisa interromper, Não, passa só. curiosamente, Damares, Jerusalém é um dos lugares mais seguros do Oriente Médio, justamente Sim, por isso, sim, porque eu sei disso. tanto os terroristas palestinos quanto os iranianos e os hutis se preocupam em não causar dano aos locais sagrados Ali, de né? Jerusalém. Eu sei.
Então, a gente perde essa oportunidade, né, de alguém errar e acertar acidentalmente ali. Isso foi sem querer, foi só um enfim, uma Mas, brincadeira. mas teria uma consequência porque Terrível ninguém acreditaria que não que foram os foram eles. israelenses que destruíram a mesquita. Esse é o Mas grande problema. mas depois que Israel provasse que tinha sido, já pensou que bacana? Porque geraria uma briga entre eles. E aí a gente Não precisava adianta, falar, não agora, adianta, agora a conversa entre vocês, nós vamos ali tomar uma água e vocês se resolvam, né? não Enfim, adianta Israel provar nada. Israel tem provado ao longo de um ano e meio que os terroristas usam escolas, mesquitas, hospitais como bases de sim. lançamento de mísseis e centros de comando de terroristas, e o mundo inteiro não aceita essas É, alegações. mas quem sabe eles têm uma feliz ideia de guardar as armas ali e elas acidentalmente elas resolvam fazer por si o que nós gostaríamos que acontecesse, né, professor? Enfim, bom, vamos lá. Professor, vamos falar um pouquinho sobre os conflitos internos de Israel, né? Então, a gente sabe que Israel tem os conflitos externos, né? Todo mundo sabe, mas dentro também, né, existe o conflito entre os judeus ortodoxos com os sionistas religiosos, os seculares, enfim, todo mundo ali, né, a direita, a esquerda. A gente percebe que há um clima, né, hoje que a gente pode dizer assim, Israel unido contra o externo, mas desunido dentro da própria casa, né? O que eu perguntaria, né, para o senhor? O senhor acha que isso representa um risco, né, essa possível aí, ruptura entre ideias, opiniões? Poderia acontecer alguma coisa assim que abalasse Israel a ponto de, nesse momento de enfrentamento aí, né, em relação aos piores terroristas que existem no mundo? Isso trazia Olha, algum desequilíbrio interno? não, há desequilíbrio interno. Israel é uma sociedade plural, é uma democracia vibrante. Sempre houve discussão dentro da sociedade israelense. Antes do 7 de outubro, a discussão era em relação à reforma judicial, a questão dos ultra-ortodoxos não participarem do serviço militar. Sempre foi um tema dentro da sociedade israelense. A questão dos nacionalistas religiosos tem a ver com negociações com os palestinos na Cisjordânia. Agora nós temos uma diferença de percepções entre posições do governo em relação ao confronto contra o Hamas e a parcela da sociedade que acha que deve ser pago qualquer preço para libertar os reféns. Então, ao contrário de muita gente que acha que Israel vai se autodestruir por causa das suas dissensões internas, eu acho que isso reflete a forma como a sociedade israelense funciona, com os seus equilíbrios e desequilíbrios e as disputas internas de uma sociedade que é muito plural e que tem posições totalmente antagônicas dentro dela. Isso se reflete no sistema eleitoral que Sim, troca o governo em princípio, a cada 4 anos ou em períodos mais curtos, quando os governos caem. Então, eu vejo a sociedade israelense como uma sociedade muito resiliente, especialmente quando enfrenta o tipo de ameaça que vem enfrentando nos últimos anos. sim. Essas diferenças só fortalecem a democracia, né? Eu acho que é basicamente isso mesmo que acontece, porque a pluralidade ela acaba trazendo força, né? Porque nem todo mundo está 100% certo o tempo todo, né? O debate, a, a, as duas polaridades, elas acabam favorecendo, porque aí a gente vê que
existem mais. É ruim quando todo mundo pensa do mesmo jeito. O que eu quero dizer é isso. Porque todo Isso mundo só, pode errar. isso só acontece na Coreia do Norte. É, todo mundo pode errar junto, né? Então a gente pode prefere metade errando e metade acertando. Basicamente é isso. Bom, à espera de um Messias, né? O senhor já falou um pouquinho, né, sobre diferentes tradições que estão esperando o Messias. Bom, não só os cristãos, como os judeus, mas também pessoas que não são religiosas, às vezes esperam a figura de uma pessoa com um potencial de salvador da pátria, vamos colocar assim, né? Que surja uma pessoa capaz de resolver tudo que tá dando errado, né? E não são muito poucas coisas que estão dando errado, né? Hoje em dia, a gente olha e fala, gente, o que está dando certo? Enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a espera de um Messias é algo que a gente percebe, algo como legítimo, não só no sentido religioso, mas também no sentido pragmático. As pessoas querem alguém que realmente resolva a situação do mundo. O mundo está cada dia mais difícil de se entender, mais difícil de saber como agir, porque as coisas estão mudando muito rápido. Eu já falei isso em alguns outros momentos, né? Então, o que eu queria saber, né? Dentro do pensamento judaico contemporâneo, né? Como é que as pessoas estão pensando ali? Como essa expectativa é compreendida, né? O que eu quero saber? Existe, assim, alguém que está, tipo assim, vamos esperar o Messias, ou não, ninguém está esperando, e isso não influencia nada em decisões políticas, alianças, ou influencia? Como é que essa situação ela acontece dentro de Israel, né? Não, a maioria absoluta da população judaica é uma população ou laica ou religiosa moderada. Então, não há Uma um me- expectativa. um messianismo característico para a maioria da população judaica. Obviamente, os ultra-ortodoxos têm isso no seu horizonte e isso influencia no seu comportamento. Mas eu acho que para todos os judeus, a ideia da chegada do Messias é de que nós deveríamos nos comportar da melhor forma possível para o momento em que o Messias eventualmente chegar. Mas isso tem a ver com a maneira como nós administramos a nossa vida e nos comportamos, mais Bom, do que com o final dos dias e a chegada do Messias. sim. Bom, nessa perspectiva a gente percebe que está longe, né? Porque as pessoas acho que nunca se comportaram tão mal quanto hoje, né? Não sei, não sou tão antiga. A gente percebe hoje um grau de maldade muito grande, né? A gente tem visto isso, a gente olhando para esses ataques em 7 de outubro, o que aconteceu. A gente imagina que a maldade do mundo tá muito alta, né? Mesmo porque a gente vê em redes sociais as pessoas aceitando, concordando, e não existe uma compaixão, não existe um. Então, eu penso assim: se for esse o critério, a coisa vai demorar, porque o mundo realmente tá adoecido. Talvez dentro de Israel, não, como um pensamento um pouco mais preservado, mas de forma geral, se for esse o critério para a vinda do Messias, não vai ser tão já, sinto muito, o mundo precisa de melhorar muito. Enfim, professor, a gente já está indo para o finalzinho, né? Eu gostaria de falar sobre o anticristo e os falsos líderes, né? As pessoas comentam que uh, as crises atuais, todo esse cenário global pode abrir a, o, o caminho, né, para a chegada do anticristo, né? Que ele seria um falso líder, né? Ele se apresentaria como alguém que traria paz, que traria, como foi feito o Ayatollah lá no Irã, né? Ele entra com
com lindo discurso, mas depois na prática vai se revelar uma pessoa totalmente diferente, né? Hoje, o senhor que tem um conhecimento muito grande, né? O senhor vê assim pessoas com esse perfil, pessoas que são, na verdade, autoritárias, né? E que elas vêm com um perfil de não, eu estou de boa, eu estou só tentando, ou não, isso está distante da realidade, né? Olha, esse é um risco em todas as sociedades, Damares. Quando uma sociedade está fragilizada, obviamente se abre espaço para esse tipo de liderança. E, de novo, quando nós temos uma sociedade baseada, em valores, com a prática da democracia, com alternância de poder, com eleições livres, esse risco diminui Sobe, né? significativamente. Você pode ter um candidato com esse perfil, mas ele não vai ser o escolhido de uma população numa sociedade que preserva os seus valores. Sim, com certeza, desde que não haja nenhum tipo de intervenção nas urnas, né? Nas eleições, a Mas gente aí tem. nós não estamos falando de eleições, Não, nós estou estamos falando o falando. povo escolher, né? É. Sim. Enfim, professor, Israel, né? Ele está isolado ou preparado, né? Pensando numa situação assim que numa situação de não contar com apoios, né? Hoje a gente tem os Estados Unidos um aliado enorme, né? Uh, perfeito nas mãos de Trump, mas se fosse outra pessoa eleita, eu acredito que Israel não estaria com a mesma circunstância, né? Assim, contando com esse apoio tão importante no momento de enfrentar diversas frentes de batalha simultaneamente, né? E aí Damares, Damares, quem define o apoio americano a Israel não é o presidente, é o Congresso. E o entendi. Congresso americano, ele funciona de maneira bipartidária quando se trata de Israel. A maioria absoluta dos congressistas americanos apoiam Israel e a maioria absoluta da população americana apoia Sim, Israel. E os congressistas refletem o que diz a opinião pública. Então, um presidente pode ser um pouco mais ou um pouco menos simpático, pode querer atender a um ou outro segmento da população, mas o apoio a Israel e a garantia da sobrevivência de Israel e a supremacia tecnológica em termos de armamentos é basicamente defendida pelo Congresso. Congresso. E isso provavelmente não vai mudar no horizonte visível. Entendi. Não, é que a gente sabe, assim, a alternância de poder, de repente, pode levar a uma outra configuração, mas eu creio que Israel está sempre preparado, né? Eu acho que o que distingue o Israel de muitos outros países, né, é estar sempre preparado, né? Tá sempre E hoje mais preparado do que nunca. exatamente isso. Bom, e aí eu gostaria de saber o seguinte: o que os cristãos, né? Eu penso assim, o mundo tem uma grande porcentagem de pessoas, acho que 30 ou 40%, não sei quanto está hoje, que se declaram cristãos, né? E eu gostaria de saber o seguinte, porque tem uns que são, mas não são, assim, no sentido de se posicionar a favor de Israel, né? Alguns são neutros, isentos, alguns não sabem o que está acontecendo, né? O que eu gostaria de fazer uma pergunta bem específica, professor. O que os cristãos podem fazer de uma forma prática, né, e responsável nesse momento da história para ajudar Israel? Eles basicamente poderiam se engajar. O maior risco que Israel corre, e, obviamente, a população judaica ameaçada pelo antissemitismo, é o da falta de engajamento, da falta de interesse da população em geral, que quando vê o que está acontecendo, quando vê
que algo ameaçador está acontecendo, não se engaja e não se posiciona. A indiferença é o grande inimigo que Israel enfrenta. É a Então, missão, né? quando Israel é apresentada como um país que está praticando genocídio, quando Israel é o único país que recebe ameaças de extermínio e a população mundial não se posiciona contra isso, não se posiciona para defender o direito de Israel de existir, aí sim se apresenta o grande risco. E é importante deixar muito claro que isso é um sintoma. Quando isso acontece, isso representa uma ameaça às liberdades de todo mundo, porque pode começar com uma negação ao direito de existência de Israel, pode começar com uma ameaça antissemita, mas isso depois se transforma num ataque contra os valores e as liberdades individuais que todos nós prezamos. Sim, com certeza. E os judeus, né? Mesma pergunta. A gente percebe assim que ela cabe para os dois povos, né? Porque dentro do mundo judeu também tem algumas pessoas que não estão sabendo se posicionar, o que elas poderiam, né? Ou quem já está, só para saber, né, se está fazendo certo, o que cada judeu pode fazer para ajudar Israel, né? Porque eu acho que isso é uma questão que a gente sempre tem que estar, não o que Israel pode fazer por ele, mas o que ele pode fazer por Israel, né? Aqui eu não faço nenhuma diferenciação entre judeus e cristãos. Eu acho que isso tem a ver com valores fundamentais e a minha mensagem é a mesma para os dois grupos. E o senhor vê um caminho, né, de aproximação, né, de reconexão espiritual e cultural de judeus e cristãos, né? Eu particularmente, eu percebo isso de uma forma pequenininha ainda, mas já está começando uma, um entendimento maior, né? A necessidade de se posicionar, né? Não, não, eu gosto de Israel, mas eu não faço nada, eu fico aqui, eu não defendo, né? Eu não, é que tipo de amor é esse, né? Então eu gostaria de saber se o senhor vê essa reconexão entre judeus e cristãos avançando de alguma forma, se há um espaço para isso. Sim, aqueles elementos das duas comunidades que comungam dos mesmos valores, certamente se aproximam e buscam um futuro comum. Eu acho que as divisões estão muito mais no campo político do que no campo religioso. Certo, professor, maravilha. Eu também acho isso. Professor, agora eu gostaria de estar encerrando, né, nosso encontro e eu gostaria de fazer uma última pergunta para o senhor. É uma pergunta um pouco diferente, porque ela é um exercício de reflexão, enfim. Eu gostaria, né, de perguntar para o senhor, fazer uma, um exercício simbólico com o seu nome, né? Samuel na Bíblia foi um profeta que ungiu Davi, né? O rei que unificou Israel, trouxe estabilidade no tempo conturbado, um tempo semelhante ao que se vive hoje, né? Se o senhor, por um instante, né, o senhor recebesse assim, o poder de ungir alguém, um líder, né, alguém que pudesse chegar lá e falar assim, olha, eu confio nesse cara, eu vou entregar o bastão da paz para ele, né? Alguém capaz de inspirar reconciliação, novos caminhos, alguém que pudesse trazer um, um futuro, né? Quem que o senhor escolheria, professor? Ah, olha, complicado. Talvez John Lennon. Joana não vale. Não, alguém do mundo atual, né? Pode ser algum líder religioso, um diplomata, alguém talvez fora do radar, né? Que o senhor olha assim e fala, esse cara aí
uma coisinha aí Olha, diferente. ó, quem tá nos assistindo vai acreditar agora que a nossa conversa é absolutamente espontânea, porque você me pegou realmente de surpresa e eu não me arrisco a dar uma resposta para uma pergunta tão importante quanto essa. Eu teria que pensar muito. Na próxima vez que nós nos Na encontrarmos, próxima você me responde, então. eu vou ter uma resposta para você. Realmente é uma curiosidade minha. Eu falei, se ele fosse Samuel por um instante, né? A gente tem que às vezes fazer essas coisas meio doidinhas assim, porque a gente chega em lugares que a gente nunca pensou, né? A gente pensa assim, olha, eu conheço esse caminho, mas eu nunca olhei por ali. E na verdade, a gente está buscando realmente as pessoas que têm um perfil para conduzir o mundo para a paz, né? A Mas gente quer. tá difícil. Tá difícil, né? Eu também acho, eu também não estou vendo ninguém não, com esse perfil. Professor, eu só tenho a agradecer por seu momento, a sua disponibilidade. Olha, adoro conversar com o senhor, eu acho que o senhor tem além de um conhecimento muito vasto, uma facilidade de trazer isso, tornar isso entendível, isso de uma forma compreensível, uma didática, uma tranquilidade de conversar, que é uma maravilha, um presente mesmo para nós. E eu gostaria de estar falando para todos que estão nos assistindo, né? Que se gostarem, curtam nosso programa, deixe os comentários aí, fala se vocês gostaram, se vocês têm alguma pergunta para o professor Samuel, né? Talvez alguma como eu fiz, uma pergunta talvez mais simples. Enfim, compartilhe esse programa com outras pessoas, né? Se você gostou, leve esse conteúdo para outras pessoas. Mas, principalmente, eu gostaria que vocês, quem tem esse olhar, essa necessidade de entender, compreender o que precisa entender mais sobre a figueira, né? A figueira é um trecho bíblico. O que é? A gente não pode estar vivendo sem estar olhando para as coisas que estão acontecendo, né? E o Oriente Médio é realmente o centro das nossas atenções, né? Não só de cristãos, judeus, mas do mundo inteiro, porque ali está o petróleo, ali estão relações que permeiam o nosso dia a dia, até mesmo sem a gente saber, mas está tudo sendo definido ali, né? É uma região, é o epicentro do mundo mesmo, né? E aí eu gostaria muito que vocês assistissem o curso. Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês acessarem. Eu recomendo fortemente, de coração, que vocês deem uma olhada nisso, nesse material, para que sirva de ferramenta para vocês entenderem o mundo atual, né? Se até ontem não existia uma respostas para vocês, hoje, depois desse entrevista, eu creio que um horizonte se abriu para vocês, né? Mas tem muito mais que está dentro daquele curso. Muito bem feito, muito bem gravado, né, professor? É uma maravilha. Então, eu recomendo fortemente. E também vou falar para vocês que se vocês gostarem bastante e vocês deixarem registrado aqui, eu vou convidar o professor Samuel para vir discutir outros temas, outras questões, talvez aprofundar algumas questões que hoje a gente acabou passando de uma forma mais rápida, mais corrida, né? Então, é um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado, obrigado, professor. Realmente é um tempo precioso, tá bem? Obrigado pelo convite, foi um prazer interagir com você. Espero que quem nos assista aproveite também. Como você colocou, o curso está disponível numa plataforma para quem se interessar, em qualquer horário, qualquer momento, no ritmo que for apropriado para quem assiste o curso. E eu estou sempre à disposição para esclarecer dúvidas e espero que nós nos vejamos em breve. Deixa mais uma coisinha que eu vou contar. No curso, todo mês o professor faz uma atualização, né, professor? Para quem tem acesso ao curso, né? Então, isso é assim, não é um curso que fica desatualizado. Todo mês ele grava mais um capítulo ali
fazendo uma retrospectiva do que aconteceu naquele período, e você vai ficando atualizado, sabendo realmente o que está se passando no mundo, né? E isso é fundamental, até para você saber onde você vai pôr o seu dinheiro, onde você vai deixar de pôr o seu dinheiro, o que você vai planejar para os próximos meses aí, né? Professor, forte abraço, fica com Deus, Deus te abençoe realmente por esse momento precioso, tá bem? Muito obrigado. O curso Decifrando o Oriente Médio nasceu da necessidade de dar clareza a uma das regiões mais complexas e mais importantes do mundo atual. Para quem busca entender esse contexto e evitar fake news, essa é a oportunidade para se aprofundar no conhecimento sobre o Oriente Médio.